Aunque nada vuelva a florecer, yo te adoraré. E aunque el sol... Êxodo 20, verso 18 ao verso 26. Amém? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não a farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-la-ás. Nem subirás por degrau ao seu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Amém? Deus tirou o povo de dentro do Egito? Sim. Deus deu um líder para o povo. Lá no Egito eles tinham líderes. Eles não estavam sós. E Deus também não deixou o seu povo sozinho pelo deserto. Deus deu um líder. E um líder que ministrava com palavras e não com chicotes. No Egito eles eram ministrados com chicotes, aonde o formato de lidar era por meio do ódio, da ira e da punição. Mas eles foram colocados dentro de um novo formato de trabalho. Agora esse líder não ministrava com chicotes, mas com palavras e com amor. Deus abençoou o povo com muitos milagres? Sim. Nenhuma outra geração viu o que essa geração viu. A maioria dessas pessoas estará no inferno. E mesmo no inferno eles vão se lembrar de eternidade e eternidade que eles passaram por um mar vermelho. Eles se lembrarão porque todos os que vão para o inferno irão conscientes e eles saberão que eles viram o milagre de Moisés colocar uma árvore dentro do poço em Mara e a água amarga ficou doce. Milagre. Eles vão se lembrar na eternidade que Deus fez a água brotar de uma rocha. E nós sempre lembramos do grande milagre da água brotar de uma rocha, mas nós não podemos esquecer que essa rocha andava após eles. Eu não sei se ela flutuava, se ela voava, mas a rocha andava. Milagre. Deus fez pãozinho cair do céu todos os dias durante 40 anos. Deus fez codornizes voarem e eles tiveram carne, que a carne saiu pelo nariz de tanta ganância que eles comeram a carne. E nós até interpretamos e nós podemos afirmar que pode ser que essas codornizes estiveram com eles 40 anos e não apenas uma vez. Deus os chamou para uma aliança? Sim. E assim como funciona um casamento, assim também Deus funciona. Até mesmo porque Jesus fala muito de casamento e é totalmente conectado à vinda de Jesus. A segunda vinda é conectada e Jesus chama de bodas ou chama de casamento. Meus irmãos, Deus chamou eles para uma aliança. Vamos imaginar e comparar. Quando Deus tirou eles do Egito, era como um namoro.
E Deus deu presentes, Deus conquistou. E Deus falou para eles: chega de namorar, chega de noivar. Nós precisamos ter um compromisso. Vocês precisam ter um compromisso comigo. Eu quero que vocês façam aliança comigo. Deus deu ordem de purificação. Deus deu uma ordem para que eles se purificassem. E Deus estabeleceu um prazo de 3 dias para que no 3º dia eles fizessem uma aliança com Deus. Amém? Só para nós entendermos aonde nós estamos caminhando, estabeleceu o prazo de 3 dias para que no 3º dia, conscientemente, eles fizessem uma aliança com o Senhor. Para as cidades sumérias, Deus deu 120 anos de tempo nos dias de Noé. Deu ou não deu? Para Ló sair daquela cidade, Sodoma, Gomorra, ou Adimá, ou Zebuim, nós não sabemos qual delas, mas em Sodoma e Gomorra, Deus deu aquela noite para sair. Deus deu tempo. Para Jonas, era de 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o tempo que Deus deu para que ele tomasse uma decisão. Para o povo de Nínive, Deus deu 40 dias para que eles decidissem. Em menos, eles tomaram uma decisão acertada, eles se arrependeram, e no céu Deus mudou os seus planos. 40 dias de tempo. Para o jovem rico, lá em Mateus 19, Jesus deu tempo agora. E a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele tinha o coração cheio de bens. Para o rico, lá em Lucas 12, que Jesus conta uma parábola de um rico que mandou derrubar os armazéns, construir maiores, porque tremenda era a colheita, e Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem serás? Jesus deu aquela noite. Para Saulo, quando Jesus o abateu por terra, 3 dias e 3 noites de jejum e oração foi o tempo para que ele fosse batizado. E a Bíblia diz que ele foi batizado. Ele fez aliança com o Senhor. Para mim e para você, Hebreus 3,15: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Hoje. A Bíblia não nos dá tempo de amanhã. Um outro jovem chega para Jesus e diz: eu te seguirei. E Jesus diz: vinde. Jesus falou para ele hoje, mas o jovem diz: não, eu tenho que ainda fazer isso e mais aquilo, e sepultar meu pai e minha mãe. E Jesus diz: vai e deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Não há muito tempo, ou há pouco tempo, ou nenhum tempo. É necessário que alguém tome a decisão hoje, porque nós não conhecemos o amanhã. A Deus pertence, mas se nós não estivermos preparados, nós estamos lascados. Deus, na sua misericórdia, sempre deu um tempo. E Deus deu um tempo de 3 dias para que esse povo lavasse as vestes, lavasse o corpo e se purificasse. E quando a Bíblia diz: e homem algum não chegará à sua esposa, isso faz referência à purificação interior, à purificação da alma, para que eles ficassem concentrados, esperando para fazer uma aliança. Enquanto isso, Moisés subiu no Sinai, e Moisés estava lá, e Deus falava e dava ordens para que Moisés depois falasse com o povo. Eu quero que você olhe no verso 19 comigo. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não moramos. Todos precisam tomar uma decisão, todos. Aqui tinha milhares de pessoas, mas todos precisaram tomar uma decisão. E nenhuma pessoa pode ficar empurrando a decisão para sempre. No reino de Deus não existe nem no mundo e nem na igreja, mais ou menos em cima do muro, não existe. Porque na área espiritual não existe campo neutro, ou é um lado ou é outro lado. Aquele povo tinha sido tirado de dentro do Egito, mas dentro deles havia todo o Egito. Eles fisicamente tinham sido extraídos de um campo geográfico, mas espiritualmente o Egito habitava dentro deles. E nessa aliança que Deus propunha para eles, era uma aliança de apertar ao Egito para fora deles, para que se enchesse de reino.
E nenhuma pessoa pode ficar empurrando essa decisão para sempre. Meus queridos, a mulher de Ló tomou sua decisão naquela noite, naquela madrugada. Ela tomou a sua decisão e ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela se tornou numa estátua de sal. Fisicamente e na eternidade, aquela decisão não foi apenas uma decisão física, ela também foi uma decisão eterna. Caim tomou a sua decisão. Quando nós lemos o texto de Gênesis, nós vemos Deus falando com Caim. Não vemos Deus falando com Abel, mas vemos Deus falando com Caim. E Deus fala assim: se mudares o teu comportamento, porventura não te irás bem, porque estás irado com teu irmão. E nós sabemos da história que ele foi e matou o seu irmão. E depois Deus, quando voltou a falar com ele, o Caim diz: eu não quero que o Senhor fale comigo, vou me retirar para as terras. E diz a palavra, retirando-se da presença do Senhor, foi morar em tal região. Ele tomou a sua decisão. Outra vez nós falamos de Mateus 19, o jovem rico baixou a cabeça e saiu triste, porque os bens eram mais importantes que uma aliança com Deus. Não há como duvidar desse texto, porque o texto deixa bem claro que ele baixou a cabeça e foi embora, porque era dono de muitos bens. Judas tomou a sua decisão? Judas tomou uma decisão. E não pensemos nós que o Judas tomou essa decisão apenas naquela noite, porque naquela noite Jesus diz: aquele que meter a mão comigo no prato, esse me trairá. E aconteceu de fato. Então Jesus diz: vai e faça o que tem que ser feito, dando uma ideia de que o ministério todo, o Judas estava ali em cima do muro, cocheando entre dois senhores. Naquela noite era a noite em que Jesus disse: chega, vai e faça o que tem que ser feito. Mas o ministério todo, ele tinha dentro dele um coração traidor, um coração covarde, um coração que não queria entrar no ministério. E Judas tomou sua decisão. E Judas era muito mais voltado a um coração farisaico, de saduceus, do que um coração de reino, porque ele tinha intimidade com os saduceus, os fariseus. Ele vendeu Jesus para essa gente, mas ele não conseguiu tomar uma decisão para Jesus. Ele tomou a sua decisão. Em 1 Reis 18, 21, nós vemos o Elias falando com o povo. E o Elias dando um sermão, advertindo o povo. Ele diz: até quando cocheareis entre dois senhores? Palavra do nosso tempo, ele diria assim: até quando vocês vão ficar em cima do muro, porque vocês não são nem do Senhor e nem de Baal? Se nós trouxéssemos essa mesma linguagem para a igreja de Laodiceia, Jesus diz: olha, vocês não são nem mornos, nem frios e nem quentes, vocês são mornos, vocês estão em cima do muro. Vocês querem o tempo todo ficar do lado do time que está ganhando. Até quando cocheareis entre dois senhores? Em Atos 26, 28, era uma das audiências que Paulo estava indo, e de Cesareia em diante até chegar em Roma. Ele também foi ouvido pelo rei Agripa. E depois que Paulo falou ao rei Agripa, deu seu testemunho, falou de Jesus para o rei disse assim, o rei Agripa disse para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão, por pouco. Atos 26, 28. Ele tomou a sua decisão. E essa decisão não foi apenas uma decisão temporária, mas aquela decisão, ela faz uma ligação com a eternidade. E a decisão foi eu não quero Deus, eu não quero nem que Deus fale comigo, eu quero continuar aqui, tenho comida, tenho uma casa para viver, eu estou bem, eu não quero Deus, eu estou bem, eu sou uma pessoa boa. E o verso 29, ou o verso 19, que resposta que essas pessoas dão para Deus? O texto diz aqui, no 19, disseram a Moisés: mas todas as nossas respostas, elas não são a homens, elas são sempre para Deus. Todas. Quando Ananias e Safira vão mentir para Pedro e João, Pedro repreende Ananias e diz: por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? Todas as nossas palavras
todas as nossas decisões, todas elas têm uma ligação com a eternidade. E nós não falamos para homens, nós falamos sempre para Deus. E eles não disseram para Moisés, eles disseram para Deus. E o que eles falaram para Deus? Fala-nos tu, falando para Moisés, e te ouviremos, porém não fale Deus. A resposta deles para Deus era: não queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos nem saber da voz de Deus, porque a voz de Deus não dá para ouvir. Nós não queremos que Deus fale conosco. E que terrível é quando um povo não tem fome de Deus. É terrível. Quando os saduceus e os fariseus se assentavam no templo e faziam as suas ladainhas de culto, e Jesus repreende eles dizendo: bem disse o profeta Isaías, adoram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe, 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 longe. E quando lá em Mateus 15, Jesus chama eles e diz: hipócritas, porque a palavra hipócritas vem do grego, e nos coliseus e nos anfiteatros de apresentações teatrais da Grécia, tinham muitos atores e atrizes que representavam, faziam teatro, e essas pessoas usavam várias máscaras durante uma apresentação, e aqueles lá eram os hipócritas, porque eles colocavam a máscara, e naturalmente essa máscara era colocada num palito, numa madeira. Eles colocavam a máscara, faziam uma apresentação, voltavam para detrás das cortinas, usavam outra máscara, faziam outra apresentação, e assim era a vida deles. Eles tinham muitas caras, eles eram os hipócritas. Eles não queriam que Deus falasse com eles. Isso é totalmente possível hoje. Às vezes nós pensamos que alguém que não quer ir na igreja não quer que Deus fale com ele. Mas uma pessoa pode estar sentada nos bancos de uma igreja evangélica, inclusive cristã, mas ela foge da presença de Deus em pensamento. O pensamento dela está em outros lugares. Quando Deus aperta ela para uma decisão, o pensamento foge, ela empurra o pensamento para outro lugar, porque ela não quer nem ouvir Deus. Eu não quero fazer de conta que eu nem estou aqui. É fugir de Deus. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles não queriam. Eles queriam que Moisés ouvisse a voz de Deus. Eles não queriam eles ter um compromisso com Deus. Eles queriam que Moisés fosse e ele tivesse um compromisso com Deus, e tudo aquilo que Deus falasse com ele, eles trouxessem para eles, e nós sabemos no decorrer da história que Deus falou com Moisés. Deus honrou essa escolha deles. E quando Moisés ia falar com eles, eu pergunto para vocês: eles ouviam Moisés? Também não queriam ouvir Moisés. Não queriam ouvir Deus, não queriam ouvir Moisés, porque o segredo de tudo isso não é a voz de homem, era a voz de Deus falando. Nós não queremos ouvir Deus. E que terrível é quando alguém quer fazer uma aliança do seu jeito. Eles queriam aliança. Eles queriam aliança, porque aliança com Deus tem muitos benefícios. Tem bênção, tem graça, tem perdão, tem céu. Uma aliança com Deus é recheada de benefícios, e Deus construiu um corredor enorme em direção ao céu. Deus não investiu R$1 para que você fosse para o inferno, mas Deus fez todo o investimento do Filho dele para que todos fossem para o céu. Deus não tem prazer nenhum que um pecador se perca. Deus quer que todos se salvem. Mas que terrível é quando alguém quer fazer uma aliança do jeito dele. Eles queriam fazer aliança, mas essa aliança não deveria ser do jeito de Deus, deveria ser do jeito deles. Se fosse do jeito deles, eles aceitariam. E eu volto a falar outra vez sobre isso, para que isso fique registrado muitas vezes. Um dos nossos desafios hoje é lutar, porque tem muitas igrejas que oferecem aliança por muito menos o preço. E nós não podemos mudar o preço da aliança. Nós não podemos mudar o preço daquilo que é divino, santo, eterno, e nunca vai mudar o seu preço.
E aqueles que congregam em algum lugar, aonde a aliança é bem baratinha, aquilo não é aliança, aquilo é uma bijuteria, e a pessoa não vai poder entrar na eternidade, porque ela sempre confiou numa mentira. Que terrível é quando alguém quer fazer uma aliança do seu jeito. Essa semana eu ouvi um pastor falar sobre apostasia, e eu continuei ouvindo, porque aquilo me interessou. E quando alguém fala algo que nós entendemos, aquilo nos interessa. Então ele falou em primeiro ponto, apostasia é abandonar a carruagem, pular do navio, abandonar o caminho do céu. Isso é possível, nós sabemos. Às vezes as pessoas vão embora de uma igreja também, mas elas nunca tinham aliança. Isso não é apostasia. Apostasia é quando alguém já andava com Jesus e ele abriu mão. Isso nós sabemos que é apostasia, abandonar. Esse pastor falou de um segundo tipo de apostasia, e ele disse assim: eu de querer desenvolver a salvação do meu jeito também é apostasia. Não existe o meu jeito, só existe um único jeito, é o jeito bíblico. Não existe outro jeito, não existe outra forma. Em Mateus 16, 25, Jesus disse assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Não é apenas perder a vida por perder, mas é por amor de mim. Se você depositar o seu dinheiro numa conta errada no banco, ele não será mais teu dinheiro. Você precisa depositar numa conta correta. Então não é apenas perder a vida, mas perder a sua vida por mim, achá-la. E eles tomaram uma decisão. Qual a decisão deles? Não queremos ouvir Deus. Deus me livre ouvir Deus. Nós vamos fugir de Deus ouvir, de ouvir Deus a todo custo. Nós não queremos que Deus fale conosco. E qual que é a explicação deles? Por que eles não queriam ouvir a voz de Deus? 19. Porém não fale Deus conosco, para que não moramos. E eles estavam certos. Todas as vezes que alguém se encontra com Deus, ele mora um pouco. Todas as vezes. Por que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:20 que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Porque ele estava tão cheio do reino, ele tinha morrido para ele não existia mais. Não era ele que falava, não era ele que vivia, não era ele que sonhava, não era ele que viajava e pregava, era Cristo através dele. Ele se diluiu tanto que não existia mais Paulo de Tarso, mas existia Cristo em Paulo. E todas as vezes que você se encontra com Deus, você vai morrer um pouco, e morrer um pouco, e morrer um pouco, até que não vai mais existir você, não vai mais existir a tua história, mas vai existir a história dele em você. Isso é cristianismo. Mas quando esse povo estava ali, todo cheio de orgulho, mas então vai acabar a nossa história, pena da nossa história, vai acabar tudo e não vai mais falar de mim, mas vai falar só do Senhor e da aliança. Então que pena perder tudo. E Jesus diz: aquele que não quer perder, exatamente esse vai ficar sem, para que não moramos. Verso 20: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar. A ideia do Senhor não era vir para a condenação. Meu irmão e minha irmã, se você não tem aliança com Deus, você sabe disso. E uma das coisas que o diabo fala para as pessoas: não faz aliança com Deus, porque fazer aliança com Deus vai condenar você. Aí você não vai poder fazer isso, nem poder aquilo, e nem ir ali, e nem ir lá, e nem fazer isso. Você vai perder a tua história. Mas Deus tinha trazido eles não para que eles fossem condenados,
para que eles fossem provados para a salvação. Eles eram para ser provados. Eles ficaram aqui ao pé do monte 40 dias e 40 noites. Eles foram provados e nós já sabemos na história que eles reprovaram. E Moisés fala para eles: não temais, Deus veio para nos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Qual que era o propósito antes da aliança? Não pequeis. E Deus mandou que eles se santificassem. De quem nós temos mais medo? De Deus ou do pecado? Pergunto para você pelo texto: eles tiveram medo de Deus ou medo do pecado? Deus me livre, porque Deus é terrível, a aliança é complicada. Mas o pecado é bom. É uma pergunta: de quem nós temos medo? De Deus, que é Pai, que é abençoador, seus olhos estão sobre todos, Deus que nos conhece, Deus que nos atende com misericórdias e multiformes misericórdias. Nós temos medo de Deus ou nós temos medo do pecado? O povo estava com medo de Deus. Algumas pessoas não temem nem a Deus e nem o pecado. Tem gente que não tem nem medo de Deus e nem medo do pecado. São aqueles que vivem como animais no mundo. Os israelitas tinham medo de morrer, medo de se entregar, medo de fazer aliança, medo de Deus, mas não tinham medo de pecar. Aleluia! Podemos pecar em paz, porque pecar é tão bom, e viver ali, que ótimo viver no pecado, que prazer, mas tinham medo de Deus. O verso 21, o povo estava de longe em pé. Então tem alguém ali que é diferente. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Aqueles que conhecem o Senhor não precisam temer as nuvens negras da vida. Como que numa nuvem escura o povo tinha medo, e dessa mesma nuvem o Moisés entrava e saía. Dessa mesma nuvem que trouxe vida para Moisés, trouxe sentido de ministério para Moisés, dessa mesma nuvem o povo dizia: não, nós temos medo, nós não queremos que o Senhor fale conosco. Porque aqueles que conhecem o Senhor não precisam temer as nuvens da vida. E Deus também se manifesta através das nuvens carrancudas e através de nuvens escuras. Deus estava se manifestando para Moisés através de nuvens escuras. E Deus ouvia, porque aqueles que têm intimidade com o Senhor, eles estão com o Senhor, tanto nos dias de sol, como nos dias de densas trevas. E Moisés era esse homem. Amém? Você conseguiu entender isso? Que todos precisam tomar uma decisão? É aquilo que o João Batista dizia: eis que o machado já está à raiz da árvore. Ou se arrepende e vive, ou não se arrepende e morre. E logo depois, no capítulo 3 de Mateus, o João Batista ele pega as mesmas palavras e diz: eis que a pá já está à eira, e ele limpará o trigo para o seu celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. É a mesma mensagem: ou se arrepende e vive, ou não se arrepende e morre. E o texto também fala de aliança, porque naquele texto João Batista estava batizando e levando as pessoas para fazer aliança. Então Deus fala com Moisés outra vez, no verso 22 ao 26. Quando Moisés voltou para a nuvem onde Deus se manifestava, Deus deu para ele uma lei acerca dos altares. Eu quero trazer de volta com você a memória os primeiros 4 mandamentos da aliança. Deus quer o meu coração, a minha fé, o meu testemunho e o meu tempo. Não terás outros deuses além de mim, meu coração. Não farás para ti imagem e semelhança, minha fé. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, testemunho. E santificarás o dia de descanso, meu tempo. Coração, fé, testemunho e tempo.
E quando Deus deixou de falar isso, a primeira coisa que Deus falou de novo com Moisés foi acerca dos altares, acerca do culto. O culto ao Senhor sempre fez parte da aliança com o Senhor. Aonde tem aliança, terá culto. Nesse exato momento, na eternidade do céu, tem culto. Aquela imagem que o João, o evangelista, nos trouxe no Apocalipse, aquela imagem não foi embora, ela não caducou, ela não desapareceu, ela não mudou 1 centímetro. Aquela mesma imagem de assistir os anjos cantando, e depois do capítulo 3 de Apocalipse, nós temos muitos e muitos cânticos. E todos aqueles cânticos são cantados pelos anjos, querubins, serafins, anjos de trabalho. Esse é o céu que está lá do mesmo jeito hoje, de eternidade em eternidade. Meus irmãos, o culto ao Senhor sempre fez parte da aliança com o Senhor. Culto. O culto não foi inventado por uma denominação, não foi inventado por um teólogo, um pastor, evangelista. O culto foi orientado pelo próprio Senhor, e Deus disse: vai fazer parte da aliança, fazer culto na minha presença. Fazer culto. E qual era o dia que Deus estabeleceu o culto aqui? O sábado vocês vão santificar, e vocês vão cultuar, vocês vão levantar altares, vão fazer sacrifícios e holocaustos, e eu quero ser cultuado, porque eu sou o Deus da vida de vocês. Eu vou ler de novo: o culto ao Senhor sempre fez parte da aliança com o Senhor. Noé levantou um altar quando ele saiu da arca, e a Bíblia diz que quando ele saiu da arca, fez um altar, sacrificou e queimou sacrifícios ao Senhor. Deus veio e fez aliança com Noé. Abraão levantou muitos altares, não só um. Nós vemos isso não acontecer na vida de Isaac, raras vezes, mas Jacó levantou altares antes de ele entrar no Egito, porque Deus mandou. Ele ainda levantou um altar ao Senhor. Josué levantou altares em todo o texto de Josué. Quando ele conquistava um povo, ele levantava um altar. Quando ele conquistava outro povo, ele levantava um altar. E a Bíblia diz que ele era de muita idade, mas o seu braço era forte como um menino de 18 anos. Ele, quando conquistava uma cidade, ele levantava altares. Os altares e o culto estão intimamente ligados com o culto ao Senhor. Quem tem aliança precisa fazer culto. A nossa vida precisa ser planejada. Meus irmãos, na quarta-feira nós conversamos um pouco sobre legado. E um dos maiores legados de uma igreja é quando as famílias planejam a sua aliança com Deus para que elas estejam nos cultos e estudos bíblicos. Isso faz parte da aliança. E se eu não coloco o culto em primeiro lugar, pode ser uma grande indicação de que me falta a aliança com o Senhor. Eu creio que é uma boa observação para que você pense: se eu não tenho vontade de culto, eu preciso analisar o porquê que eu não tenho vontade de culto. Porque todos aqueles que estão na aliança, um dos prazeres enormes é estar na presença do Senhor. Não existe nenhum prazer maior no cristianismo do que o próprio Senhor. Porque se não fosse o Senhor, não existiria cristianismo. Mas a maior alegria é estar na presença daquele que é o nosso Pai. O culto ao Senhor precisa ser feito com alegria. E nós precisamos nos perguntar como nós viemos ao culto. Com que tipo de coração? Se nós nos preparamos para o culto, ou nós caímos de paraquedas aqui, porque faz muito bem. Não é autoajuda, é culto. Não é uma sessão no psicólogo, é um culto. Com respeito, mas é um culto. É culto ao Senhor. O salmista em Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele poderia dizer: me dá dor de estômago quando dizem vamos à casa do Senhor. Dói o meu bolso e minha carteira quando dizem vamos à casa do Senhor. O segredo é prazer no Senhor.
Você não pode pensar na sua cabeça, um dia vai ser um dia que eu vou no culto e eu vou chegar lá e eu vou ser tão perfeito, eu não vou levar nem um tapa, nem um beliscão, nem um puxado da pregação. Esquece esse dia. Esquece, esse não vai existir. Se nós viemos no culto, pelo menos uma ou duas vezes por culto, nós precisamos levar alguns puxões, porque Deus nos educa e nós somos falhos e nós somos terríveis. Então é mais do que justo que todos os cultos Deus fale e Deus nos puxe. Em Deuteronômio 28, 47, Deus vai falar assim: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Mais para frente ainda no deserto, eles faziam altares, mas eles estavam diante do altar, lá fazer uma adoração para Deus, mas com uma cara tão murcha, com um coração tão azedo, porque eles queriam ficar em casa nas tendas e não fazer culto. Eles iam fazer culto com medo de perder o pãozinho do céu, com medo de perder a água da rocha, eles tinham medo de perder os milagres, eles iam diante dos altares, mas Deus não aceitava aquele culto. Deuteronômio 28, 47, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Meus irmãos, nós precisamos estar nessa casa, nesse lugar, com alegria no coração. Os louvores que Deus tem nos dado é pão do céu. Isso não vem de nós. Os hinos que Deus tem nos presenteado não vem de nós, é pão do céu. E a palavra que Deus tem trazido para o nosso coração, tanto na quarta como no sábado, não vem de nós, é pão do céu, é um ciclo. E nós sabemos que Deus é cíclico na sua palavra. Há um tempo que Deus fala profundamente e Deus ele tira de novo. É um ciclo de bondade e pão do céu sobre nós. Venha com alegria. Venha com alegria. Em Atos 2,46 o texto diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, falando dos primeiros convertidos. Depois daquele batismo de 3.000 pessoas, um tanto voltou para suas casas, em todo o mundo antigo da época, mas muitas pessoas ficaram em Jerusalém, porque eram naturais ali da Galileia, e o texto diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Eu creio que hoje não é mais tempo de que a gente esteja todos os dias no templo, mas nós temos os nossos cultos e nós precisamos ter o nosso compromisso com o Senhor, e nós precisamos planejar o culto, assim como nós planejamos todas as demais coisas da nossa vida. Nós precisamos planejar. O culto faz parte da aliança. O templo, o culto, a adoração estão intimamente entrelaçados com a aliança. Aonde não há aliança, não há culto. Aonde não há culto, não há aliança. Como que eu vou cuidar dessa aliança? Com culto, intimidade com o Senhor, presença com Deus. Eu preciso planejar isso na minha vida. Culto. Adoração será um ato contínuo na eternidade. Em Apocalipse 4, verso 8, os 4 seres viventes proclamam de eternidade em eternidade, e eles estão olhando para Deus. O texto de Apocalipse 4, os 4 seres viventes olham para a face do Senhor, que tem muitas faces, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, Adonai Yahvé. Amém. E Deus fala essas leis, verso 24: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e os teus bois, em todo o lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Para a gente terminar, culto e altar é lugar de bênção. Amém? Não é errado você querer ser abençoado. Isso precisa existir no nosso coração. Nós não somos mendigos cristãos. Eu quero ser abençoado, você também quer? Mas o texto vai atrelar 3 coisas: aliança,
culto e bênção. Vocês querem ser abençoados? Então vocês vão fazer altar, vocês vão fazer um culto para cuidar da aliança, e daí eu vou vir abençoar vocês. Mas não toquem no altar. No verso 25, se me levantares um altar de... A primeira orientação, faça um altar de terra. Mas na segunda orientação, se levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, porque quem é a pedra em toda a Bíblia? Jesus. E Jesus é a rocha ferida, que não pode ser ferida duas vezes, apenas uma. E no texto até agora ela já tinha sido ferida uma vez? Sim, quando Deus mandou ferir, para que a rocha desse água. Então não se mexe mais. Qual é aqui o sentido do texto? Não mexa no altar, não mexa na essência, não faça cristianismo do seu jeito, não faz. Você pega aquilo que já está pronto, porque eu já deixei tudo pronto. Não mexe, apenas faça. Se levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-la, não mexe naquilo que é meu, não mexe no culto, não mude a essência, não mude as coisas para você ter resultados. Não olhe para resultados, apenas se preocupe com uma coisa: faça do jeito que eu quero. Essa é a mensagem de Deus. Amém. Faça do jeito que Ele quer. Meus irmãos, eu vou terminar fazendo uma pergunta: fome de que nós temos dentro do nosso coração? Essas pessoas, elas não tinham fome de Deus, certo? Não tinham. Nós não vemos aqui nenhum ponto de fome de Deus. Eles tinham fome de Egito, fome deles mesmos, fome de idolatria, fome de prazeres. E a pergunta é: que fome que nós temos? O que nos faz buscar? O que nós buscamos? Que fome que nós temos? Fome de quê? Nós precisamos ter fome da presença do Senhor. Só isso interessa. E Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, se Ele quiser, mas que seja feita a vontade dEle. Amém. Amém. Você pode fechar os teus olhos. Meus irmãos, eu vou continuar insistindo com você. Se você ainda não tem uma aliança com Deus, você sabe disso. Deus já mostrou várias vezes para você isso. Se você não tem uma aliança com Deus ainda, e você quer fazer essa aliança com Deus hoje à noite, você pode fazer essa aliança sentado ali onde você está, e você aceitar tudo que Deus tem mostrado para você, e aquilo que Deus tem falado com você, e aquilo que Deus tem proposto para você. Você quer aceitar isso? Você pode fazer isso. Senhor Jesus, em nome do Teu Espírito Santo, nós oramos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, e nós sempre falamos isso aqui. O Senhor tem aberto os céus, e o Senhor tem nos abastecido com muitos mistérios profundos. Obrigado, Senhor, por toda essa palavra linda e profunda que o Senhor tem sempre nos abençoado aqui nesse lugar. Seu Deus, eu quero orar por aquelas pessoas aqui nessa comunidade que ainda não andam com o Senhor, ainda não têm uma aliança, ainda não voltaram os seus pés para os seus caminhos. Eu quero pedir, Seu Deus, que o Senhor continue trabalhando até que haja e tenha uma aliança. Que o Senhor coloque nesse coração o entendimento de que é hoje, não amanhã. Não há tempo para esperar. E esperar até amanhã é perigoso. Seu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e colocamos diante do Senhor, Pai, o dia da manhã, o estudo bíblico da nossa quarta-feira, e nós já oramos pelo próximo sábado, para o Senhor nos abençoar, para a gente estar aqui diante do Senhor, para levantar um altar de culto na Tua presença. Assim nós oramos, Senhor Deus, no Teu nome e no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Essa cruz Amém. para dar-me salvação.
salvación.